pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo. Prof. Clá falando e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a aula 2. O que nós vamos abordar nessa aula? Fixem o olhar nessa aula, porque apesar de ser um tema simples, é muito recorrente em todas as provas. Todos os editais nós encontramos num dos subtítulos esses encontros vocálicos e encontros consonantais que fazem parte da fonética, tá? Então aqui estamos já abordando então encontros consonantais. Como o próprio nome diz, encontro consonantal é o encontro de quê? Consoantes, consonantais, consoantes. Eu vou representar a partir de agora por E, C, certo? Encontros vocálicos, eu tenho encontro de vogais, o próprio nome está dizendo, encontro vocálico, encontro de vogais, o A, E, I, O, U. Quem não é A, E, I, O, U é consoante, tá? Quem é A, E, I, O, U é vogal. Então, os encontros consonantais, quem são? São encontros de consoantes dentro de uma mesma palavra, tá? Então, eu tenho, por exemplo, na palavra prato, ó, PR, encontro consonantal. Trigo, TR, encontro consonantal. Advérbio, encontro consonantal. Corte, encontro consonantal. Psique, encontro consonantal PS. Aqui também, né, pessoal, na palavra palavra, esse que está em vermelho, aqui nós temos encontro consonantal, aqui vários encontros consonantais igualmente como exemplos, tá? Só que nós podemos ver, aqui temos uma subdivisão, que, por exemplo, na palavra prato, ó, prato. Se eu dividir a palavra prato, se eu fizer a separação silábica, prato, eu vejo que o PR, ele ficou juntinho na sílaba, certo? Agora, se eu vou para a palavra advérbio, e separar ad, per, e o, tá? Então, aqui eu tenho uma dissílaba, você lembra? Monossílaba, uma sílaba, duas sílabas, dissílabas, três sílabas, trissílabas. Olha, no meu tempo ia até aí, e mais que três seria polissílabas. Mas já vi em várias questões, principalmente da Fundatec, tetrassílaba, pentassílaba. Então, né, fica aí. Mas geralmente mais de três a gente denomina polissílaba, mais de três sílabas. Enfim, aqui no advérbio, o que eu quero mostrar para vocês, que aqui no DV eu tenho um encontro consonantal, só que quando eu divido a palavra, eles ficam em sílabas diferentes, as consoantes ficam em sílabas diferentes. Nesse primeiro caso, onde eu tenho o encontro consonantal numa sílaba só, tá? Na mesma sílaba, sem separar, eu chamo de encontro consonantal perfeito, certo? Quando eu separo e as consoantes elas ficam separadas em sílabas diferentes, eu chamo de encontro consonantal imperfeito. Encontro consonantal perfeito, encontro consonantal imperfeito. Aqui, por exemplo, encontro consonantal imperfeito. No prato, encontro consonantal perfeito. Aqui na palavra, encontro consonantal perfeito, perfeito, perfeito e perfeito, certo? Então, separei. Ficou cada um para um lado? Imperfeito, imperfeito. Se ficar na mesma sílaba, perfeitão, perfeito. Certo até aqui? Muito bem. Então, encontro consonantal, encontro de duas ou mais consoantes, ok, tá? Porque, ó, por exemplo, a palavra feldspato é um mineral. Opa, vou separar ali direitinho. Feldspato, tá? Importante. Cada sílaba sempre tem uma única vogal, somente uma vogal. Eu não encontro na língua portuguesa uma sílaba com duas vogais, tá? Por exemplo, a palavra pai. Não se separa. Ah, claro, então já se
se revelou aí. Não, mas a palavra pai só tem uma vogal. Essa aqui, ó. É a vogal. Pai é a vogal. É A. Depois nós vamos ver no ditongo ali. E o I, o que é? Ah, o I é só tá escorado ali no A, porque pai. Eu não digo pai, eu digo pai. Então, a única vogal é o A. E o I, ele é um I átono que nós falamos, ele é fraquinho. Então, se chama semivogal. Depois nós vamos ver isso aqui, tá? No ditongo, por enquanto, tá? Só dizer que cada sílaba tem uma vogal só. Então, aqui em feldspato, ó, eu posso ver aqui um encontro, por exemplo, de 3 consoantes, né? Então, aqui é um encontro consonantal. Perfeito. Encontro consonantal perfeito, porque ficaram todos na mesma sílaba, certo? Sobre encontro consonantal, perfeito e imperfeito. Ok. Aqui tem mais uns exemplos. Perfeito, por exemplo, a palavra problema. Nós temos 2 encontros consonantais perfeitos. E o imperfeito seria na palavra casca, porque, inclusive, ele tem 2 Cs, né? Casca. Esse S e esse C é um encontro consonantal, só que eles ficam em sílabas diferentes, então é encontro consonantal imperfeito. Ok, até aqui? Bom, o encontro vocálico, depois tem os outros slides que nós vamos revisar, é o encontro de vogais, 2 ou mais vogais. Por hora chamaremos de encontro vocálico. Vamos só falar isso, porque nos encontros vocálicos tem 3 tipos. Tem o ditongo, tem o tritongo e tem o hiato. Mas por enquanto vamos falar o seguinte. Quando encontrar consoantes, quando tivermos o encontro de consoantes, encontro consonantal. Pode ser perfeito ou imperfeito. Quando nós tivermos encontro de vogais, temos um encontro vocálico, ok? Então, vamos ver aqui. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente trabalhar um pouquinho nesses exemplos aqui, para identificar encontros vocálicos e encontros consonantais, porque a gente está começando e a gente tem que começar do simples para o mais complexo, certo? Não adianta a gente começar de coisas muito complexas que nós não vamos entender. Então, vamos puxar aqui, eu acho. Deixa eu ver. Acho que é para cá. Tá. Eu vou baixar aqui. Agora ficou bom. Muito bem, então vamos lá. A palavra destruir. Vou primeiro separar essas sílabas. Destruir. Por que o U e o I ficaram em sílabas separadas? Porque os dois são tônicos, olha só. Destruir. Eu não digo destruir. Destruir. Não, destruir. Não. É destruir, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um encontro consonantal, porque são 2 consoantes. Agora eu pergunto, é perfeito ou imperfeito? Ele é perfeito, porque ele ficou na mesma sílaba. E aqui eu tenho um encontro vocálico, só que eles ficam separadinhos, tá? Depois a gente vai ver quando separa e quando fica junto. Só isso, tá? Hipnose. Hipnose, tá? Então aqui, vocês podem ver que cada sílaba tem uma vogal. E aqui, ó, no PN, eu tenho um encontro consonantal, o quê? Imperfeito, certo? Aqui, nessa palavra hipnose, não tem encontro vocálico, não tem encontro de vogais, tá? Logaritmo, eu vou puxar aqui para baixo. Logaritmo. Muito bem. Uma vogal por sílaba. Aqui eu tenho no T e no M, como ritmo também, eu tenho aqui um encontro consonantal, mas ele é imperfeito. Por quê? Porque ficam em sílabas separadas, tá? Sílabas diferentes. Atmosférico. Aqui não tenho encontro vocálico, mas eu tenho encontro consonantal aqui, né? E ele é o encontro consonantal imperfeito. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem aqui, ó. Outro, o S com F. Encontro consonantal imperfeito. Muito bom. Advogado.
Vogado. Aqui, ó, eu tenho um encontro consonantal também, D com V. E ele é imperfeito porque a gente separa. Objetivo. Aqui eu tenho um encontro consonantal também imperfeito, porque fica em sílabas diferentes quando eu separo. Aprovado. Nós, né? Provado. Aqui em PR eu tenho um encontro consonantal. Perfeito ou imperfeito? Consonantal perfeito, porque eu não separei. Público. Público. Então, aqui, público, eu tenho um encontro consonantal no BL e ele é um encontro consonantal perfeito. Certo até aqui? Não tenho, né, nenhum tipo, nessas outras palavras não tenho encontro vocálico. Não tenho mesmo. Então, vamos passar ao próximo slide. Vou aumentar um pouquinho aqui, que ficou meio pequenininho, né? Então, olha só. Vamos agora nos deter em encontros vocálicos, porque o encontro vocálico, ele bem mais, cai com muito mais frequência do que o encontro consonantal, mas não posso deixar de lado o encontro consonantal, tá? Deixa eu puxar esses aqui para baixo. Aqui. Eu tinha arrumado, mas deixa eu ver se não ficou nada aqui embaixo, não. Tá. Então, os encontros vocálicos, olha só, prestem atenção, são 3. Encontros de vogais, são 3. O ditongo, 2 vogais que se encontram. O tritongo, 3 vogais que se encontram. E o hiato também 2 vogais que se encontram, tá? Claro, mas daí 2 vogais no hiato e no ditongo? Sim. E qual é a diferença? No ditongo, eu tenho 2 vogais que não se separam, sempre juntas. E aqui, no hiato, 2 vogais também, só que elas se separam. Quando a gente separa as sílabas. Separam. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo de ditongo aqui. Por exemplo, a palavra pai. A palavra pai é uma palavra monossílaba. Por quê? Porque ela só tem uma sílaba. Temos monossílabas quando tem uma sílaba, dissílabas quando tem 2 sílabas, trissílabas quando tem 3 sílabas e assim por diante. A palavra pai, eu vejo o seguinte, só tem uma, deixa eu ver aqui, anterior, deixa eu ver aqui pra cima. Como eu tinha falado a palavra pai, ó, agora eu vou trabalhar com um ditongo, tá? A palavra pai, ela tem uma vogal, porque toda a sílaba só tem uma sílaba, tem uma vogal só, vogal. E aqui, ó, é uma semivogal, é uma escolinha que eu tenho, porque eu não falo as 2 fortes, eu falo o i, ele é átono, ele é fraco. Ele é átono. Quando for essa vogal aqui, por exemplo, ela é tônica. Ela é forte. Aos poucos a gente vai forte. Aos poucos a gente vai se acostumando com as nomenclaturas, tá? Então, tônica, sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. Sílaba átona são as demais. Só tem uma tônica nas palavras. Então, aqui eu tenho um ditongo, 2 vogais que se encontram e eu não separo, tá? A mesma coisa, por exemplo, e esse ditongo aqui, A, I, no pai, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Quando eu encontro uma vogal mais uma semivogal, o que acontece? A vogal A, eu abro bem a boca. Quando eu falo I, eu diminuo a boca, né? Então, aqui eu tenho um decréscimo na fonética. Então, eu chamo esse ditongo de ditongo decrescente. Agora, por exemplo, a palavra água. Água também, ó, água.
tá? Não digo agua, eu digo água. Esse U está escorado nesse A. Então, ele é uma... E fica na mesma sílaba, eu não separo o U do A. Então, aqui eu tenho semivogal e aqui eu tenho uma vogal. Então, quando eu tenho... Olha só, quando eu falo U e depois eu falo A, treinem aí. Eu vejo que a minha boca, ela cresce ao falar o A, né? U-A, U-A. Então, o que acontece? Semivogal mais vogal, eu tenho aqui também um ditongo, porque eu não separo, mas esse ditongo, ele é crescente. Então, os ditongos, eu tenho dois tipos, o crescente e o decrescente. E também tenho, depois a gente vai acrescentando, né? Eu tenho também ditongos orais e ditongos nasais. Eu falo disso depois. O tritongo são 3 vogais juntas e a gente nunca separa. Por exemplo, a palavra iguais. A palavra iguais, aqui eu tenho um tritongo. O, a e o todos têm que ser pronunciados, né? Ó, iguais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, né? 3, vamos dizer, entre aspas, vogais que se encontram. Só que aqui, vou botar um pretinho aqui, eu tenho somente tônico o A, como eu disse para vocês, quando eu separo iguais, ó, iguais, fica bem assim, tá? Então, eu não digo iguais, eu nem digo iguais, não, é iguais, iguais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, nesse tritongo que não se separa, esse tritongo não separa também, tá? Aqui separa, não separa. Não separa. E aqui no hiato separa. Separa assim, tá? Então, aqui no iguais, o que eu tenho? Eu tenho só uma vogal, que é o forte, que é essa do meio aqui, ancorada por 2 semivogais. Eu tenho uma semivogal do lado e uma semivogal do outro. Essa é a formatação do tritongo. Sempre eu tenho que ter vogal rodeado de uma semivogal de cada lado. Semivogal. Essa aqui é o formato do tritongo. Tem que ter uma vogal no meio e 2 vogais átonas dos ladinhos, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, na palavra iguais, um tritongo. O hiato, o que acontece no hiato? A própria palavra, né? Me deixou no hiato, assim, me deixou no vácuo. Tem um vácuo entre as duas. Por exemplo, a palavra criança. Criança. Aqui, quando eu tenho um encontro vocálico, mas esse I e esse A, eles se separam quando da separação de sílaba. Eu separo assim, criança. Ó, aqui eu tenho o quê? Um hiato, porque as duas sílabas ficaram, as duas vogais ficaram em sílabas diferentes. Certo? Até aí, mais ou menos. Vamos dar uma revisada em tudo isso aí que a gente falou. Então, aqui... Vamos botar aqui. Olhem só. Ditongo. Encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma palavra. E ao se separar as sílabas, as vogais não se separam. Por exemplo, saudade. Esse AU aqui é um ditongo, tá? Crescente ou decrescente? AU. A boca decresce, a boca fica menor. Então, eu tenho um ditongo decrescente. Certo? Saguão. Saguão também é um tritongo, porque eu digo I, ó, na verdade esse O aqui, ele vai fazer um, vamos dizer assim, a gente fala quase um U, né, no final. Então, fica 2 semivogais, o A, aqui no meio é uma vogal. E aqui eu tenho de um lado U e do outro lado O, né, aqui nessa palavra. Então, seria uma semivogal e outra semivogal. Então, as semivogais estão ali segurando aquela vogal, tá? Que é a pronunciada com mais tonicidade, certo? E nesse caso, já vou dizer para vocês, é um tritongo nasal. No momento que eu coloco um tio ali, ó, ele fica um tritongo nasal. Nessa palavra iguais aqui, o tritongo é oral, porque não tem nasalização. Quando tem tio, nasal. Quando não tem, oral. No ditongo também, quando tem tio, ou tem N às vezes, tá? A gente chama de um ditongo nasal. Quando não tem, é oral, certo?
O hiato, encontro de duas vogais na mesma palavra, mas ao se separar, as sílabas das vogais se separam. Por exemplo, moeda, ó. Eu tenho duas vogais separadas e as duas são tônicas. Eu digo, ó, moeda. Eu não digo moeda. Esse E não tá escorado no O. Então não é um ditongo, é um hiato, certo? Cuidado. A palavra queijo, tá? Queijo. Ai, eu vi aqui 3 vogais que estão ali, é um tritongo. Não, porque eu não pronuncio. Se eu não pronunciar, não é tritongo. Aqui o máximo que eu posso dizer é que tem um ditongo, tá? Um ditongo EI, decrescente, tá? Então, cuidado, quando o U não é pronunciado, ele não entra na categoria do tritongo, certo? Importante. Deixa eu puxar esse exercício aqui do encontro vocálico aqui para baixo. Aqui. E agora eu vou aumentar ele, esse exercício aqui. Depois nós vamos fazer uma aula só de questões de concurso relacionadas a essa parte do conteúdo, certo? Então, aqui. Encontro vocálico, encontro de 2 ou mais vogais por hora, nessa aula encontro vocálico. Ah, já tinha feito esse aqui eu já vai eliminar já, peraí. Esse aqui a gente fez, né? Tá na anterior aqui. Então, deixa eu fazer aqui. Tchau. Pronto. Vamos voltar então, eu tenho mais slides aqui. Então, os encontros vocálicos de tongo, tritongo e hiato. Bom, aqui é uma revisãozinha, tá? Você sempre tá repetindo, porque a gente aprende por repetição. Não pensem que a gente na primeira já fixa com isso aqui, porque olha, encontro vocálico, encontro consonantal perfeito e imperfeito. Daqui a pouco eu tô mudando, né? Então, sempre vamos devagar. Encontro consonantal, consoantes. Pode ser perfeito ou imperfeito. Encontro vocálico são 3. Ditongo, hiato e tritongo. Bom, vamos ver aqui então. Então, quando o encontro vocálico está em sílabas diferentes, a gente chama de hiato. Tá aqui, ó. Rainha, ra, i, nha. Aqui eu tenho o quê? Um hiato, porque ficam em sílabas diferentes as vogais, apesar de ter um encontro. Caixa, olha aqui, caixa, o A e o I também estão se encontrando, mas aqui eu tenho caixa. Eu tenho um ditongo oral, porque não tem tio, e ele é decrescente. Por quê? Do A pro I, cai, diminui a minha emissão de voz. Então, os ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, encontro de 2 vogais na mesma sílaba, ou de uma vogal, já que nós estamos... Esse aqui eu retirei do ensino fundamental, tá? Mas nós, é assim, ó. Nós já é diferente, não é 2 vogais. É encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? O tritongo, aqui tá escrito 3 vogais, porque retirei ali das crianças, mas aqui no... Deixa eu colocar aqui. Ou é semivogal mais vogal, ou é vogal mais semivogal no ditongo, e fica na mesma sílaba. Vogal mais semivogal. No tritongo é sempre semivogal mais vogal no meio, mais semivogal, tá? Então, os dois são átonas que estão no lado. Por exemplo, a palavra Paraguai, Uruguai, são 3, ficam tudo na mesma sílaba. Paraguai, como é que eu separo? Opa, mas é uma palavra que é um nome, né, de país, pode ser letra maiúscula. Paraguai, vocês podem ver que não separa, fica assim, ó. Então, tritongo, tá? Hiato, no hiato tem um encontro de 2 vogais, aí é vogal mesmo, vogal mais vogal, tá? E elas ficam em sílabas separadas, por exemplo, u. Esse U aí, ele é tônico, forte, então ele é uma vogal também. Vogal e vogal. Certo? Passando adiante. Aqui eu tenho um quadro, tá? Que eu vou fazer alguns aqui e vou deixar já que eu vou passar o PDF para vocês, eu vou deixar
o exercício. Vocês podem ver que eu tiro muita coisa do ensino fundamental, né? Porque é o fundamental mesmo, tá? E se tu fores fazer provas de concurso, vamos dizer que 80% da prova é ensino fundamental, por incrível que pareça. Então aqui, besouro, separou o ditongo, ou a vogal é o, aqui já tá a semivogal u, né? Porque tá encorado, separação de sílaba, besouro. Aqui eu tenho o ditongo o. Aqui a gente pode fazer mais uma coisa, eu posso dizer se esse ditongo é crescente ou decrescente. Vamos ver. Crescente ou decrescente. E também posso classificar o ditongo em oral ou nasal. Aqui, pelo que eu posso ver, não tem nada com tio, tá? Então, todos são orais, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ditongo, ele é crescente ou decrescente? O U diminuiu, né? Então, decrescente oral, tá? Bombeiro, aqui, ó, o EI é o ditongo, né? A vogal é E e a semivogal é I. Como é que eu separo? Vamos, cachorrinho. Bombeiro, tá? Então, ela fica na mesma sílaba. É um ditongo, tá? É um ditongo decrescente oral, ou ditongo oral decrescente, tá? Beijo, canteiro, tudo isso aí vocês podem treinar fazendo no seu caderno, ok? Aqui mais uma revisão, né? Ditongo, aqui já tá mais de gente grande, né? Vogal mais semivogal, na mesma sílaba, por exemplo, pai. Mas também pode ser semivogal mais vogal, tá? Então aqui, por exemplo, na palavra água, né? Tem um semivogal mais vogal, tá? Na mesma sílaba, ok? É o ditongo. Tritongo, semivogal mais semivogal, na mesma sílaba. Hiato, a própria palavra hiato é o hiato, né? O i e o a ficam, mas não precisa necessariamente a segunda vogal ficar sozinha. Por exemplo, a palavra criança, né? Separei hiato. As duas são tônicas, fortes, e ato também, tá? Vamos passar adiante. Diferença, então, entre hiato e ditongo, só para ficar mais claro, o hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Exemplo, saída, país, ciúme. Já no ditongo, o encontro vocálico se dá numa única sílaba. Peixe, noite, quadra. Olhem só, isso aqui é diferente. Quadra, eu falo U e o A. Apesar de ser o QU, esse U é pronunciado. Então, eu tenho aí um ditongo. Aqui eu tenho ditongo crescente. Aqui, noite, ditongo decrescente. Peixe, ditongo decrescente também. Certo? Aqui, ditongo, hiato e tritongo, separe as sílabas e classifique. Sa, U, D. Tritongo, né? Então, é um tritongo. É uma trissílaba, 3 sílabas, né? Mas eu tenho aqui na saúde um hiato, vou colocar um H. Uruguai. Uruguai. Aqui eu tenho um tritongo. Vassoura. Como é que eu separo? Lembram? 2 R's e 2 S ficam sempre separados. Vassoura. Eu não posso. Esse U tá escorado no O. Vassoura. Eu não digo vassoura, né? Vassoura. Então aqui eu tenho um ditongo. E ele é um ditongo crescente ou decrescente? O U. Decrescente. Poema. Aqui eu tenho um hiato. Iguais. Aqui não tem como separar, vai ser um tritongo. Tesouro. Também é um ditongo e é decrescente. Pouco. Ditongo decrescente. Precioso.
o, zo. Eu tenho aqui, entre o I e o encontro vocálico, mas é denominado hiato. Acho que ficou bem claro, né? Aqui eu tenho mais uns exercícios para classificar em crescente ou decrescente, vou deixar para vocês fazerem. Aqui é uma repetição de ditongo, tritongo, vai ficar no PDF, tá? Deixa eu ver aqui. Mesmo, é só pra gente conferir aqui, ó. Rua. Que eu tenho duas vogais, né? Então tem que ser um hiato. O único que é sempre vogal é o A. A. Ui. A é sempre vogal. Agora, as demais, o E, o I, o O e o U, podem ser tanto vogais como, ou então, semivogais. Depende do contexto, tá? Se eu falar touro, esse U aqui, ó, touro. Esse U é uma semivogal que tá escorada ali no O, é um ditongo que eu tenho. Agora, se eu falar em baú, esse U se tornou uma vogal. Depende do contexto, da tonicidade, tá? Dífono. Eu vou deixar o dífono para minha próxima aula, que eu vou gravar logo a seguir.